Ok, primeiramente, quero agradecer a possibilidade de eu estar aqui, que era inclusive remota. Eu moro nos Estados Unidos, mas eu ia ter um outro evento aqui, e aí fico muito feliz de ter participado. Agradeço ao comitê de organização, toda a equipe de suporte, fico muito feliz. Obrigado, eu estou honrado, na verdade, de estar aqui. Então, vamos lá, hackeando dispositivos IoT. Um pouco sobre mim, eu sou Chief Information Security Officer da Infineon Technologies, uma empresa alemã, mas eu fico na unidade de Phoenix. Sou fundador também da LUFSEC, autor no LinkedIn Learning, tenho algumas certificações. Eu gosto bastante de ensinar, de dar coaching, de ler bastante, pesquisar. Fui voluntário esse ano na DEF CON, em duas villages que foram a primeira village inéditas da DEF CON. Uma foi de Red Team e a outra foi a de Aviation. Foi uma experiência interessantíssima, muito legal. Também sou membro da Cloud Security Alliance, focado no grupo de IoT, e também participo um pouco do Quantum Computing também, deles. Muito bem. Eu sou obrigado a falar isso. As opiniões expressas nas apresentações são minhas, exclusivamente minhas, e não refletem a política ou posição oficial da Infineon Technologies. Se eu falar alguma besteira aqui, realmente não vai postar lá, a Infineon falou, sou eu. Pode falar que fui eu, mas não Infineon, tá? Sou obrigado a falar isso. Ok, internet das coisas. Alguém aqui tem experiência com algum tipo de pen testing? Qualquer tipo, tem? Legal. Pode ser web, rede, etc. Legal. Alguém experiência em pen test especificamente? Alguém já fez em IoT? IoT, ok. Quem acha que os dispositivos IoT são seguros? Mais ou menos 90%? Não, estou brincando, né? Ok. Ok, então a gente está no caminho. Internet das coisas, alguém sabe chutar um número aí da quantidade de dispositivos que tem hoje? Hoje, estima-se que tem já conectados aproximadamente 4,8 bilhões de dispositivos IoT conectados. Mais ou menos 5 bilhões. Estima-se que agora, em 2020, já com base nos dados que foram coletados em 2019, 2020 esse número chegue a 6 bilhões. Então, nesse crescimento, o pessoal acredita que lá para meados de 2025, a gente vai ter aproximadamente 20 bilhões. Você já imaginou 20 bilhões? E aí você fala, vocês mesmos falaram que não confiam muito na segurança. Isso me assusta um pouco, né? Mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso. Esse slide mostra um pouco sobre a abrangência, onde que estão os dispositivos IoT hoje, né? Então você vê desde aqui à esquerda, acho que tem um laser aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo usar aqui. Aqui, legal. Então você vê aqui home automation, né, nas coisas, dispositivos crescendo cada vez mais na sua casa, né, em games, televisão, dispositivo de energia climática, inteligentes, redes, etc. Aí você tem também na área automobilística, mais e mais os carros se tornando conectados, etc. Então, com isso, abre novas portas para novos tipos de sensores, etc., novos tipos de possibilidades. Você tem os dispositivos móveis, nuvem, esses wearables que eles falam, né, smartwatches, coisa que você coloca, até camisetas eu vi esses dias, né, que pode fazer algum tweet, algum comentário, alguma coisa assim. E tem também coisas mais pesadas, como na indústria aeroespacial, infraestrutura mais pesada, de wireless, ou então hospitais, área da saúde, e o que eles chamam de IoT, né, que é o Industrial IoT, também tem crescendo muito também. Bom, vamos falar um pouquinho de segurança IoT, de volta para 1991. Por que eu estou falando isso? Eu até procurei colocar alguma imagem aqui que remete um pouco ao que existia na época, né, em 1991, só para a gente refletir um pouco. Em 1991 foi um ano chave, né, porque foi o ano, no começo, basicamente, da internet, os primeiros sites foram publicados, possivelmente em 1991. Eu consegui até a imagem, né, eu queria colocar um do Brasil aqui, né, foi o primeiro site publicado, mas eu não achei. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que inclusive quem achar parece que vale o preço de uma Mona Lisa. Não sei se é verdade isso daí, mas estou tentando achar. Esse site também parece que acharam dos Estados Unidos, nem foi realmente, acho que o site original, mas é um site do CERN. Mas, enfim, quando foi criada a internet, no início, não se pensou muito em segurança. Então, por quê? Porque nem se imaginava
para onde iria, etc. Então, você teve vários problemas de segurança que foram detectados e teve uma série de coisas que tiveram que ser feitas para poder contornar essa situação. E eu aprendi que quem estuda história não comete os mesmos erros dos antepassados, né? Só que, infelizmente, parece que aqui em IoT a história está se repetindo. E a gente está tendo... Não dá para comparar o que aconteceu na internet, mas é muito parecido. Tem muitos comentários que a gente vê que... E eu faço hacking de IoT, tem coisas que são absurdas, né? Que eu vou explicar por quê, né? Que eu acho, enfim. Mas não dá para comparar muito o que aconteceu com a internet, com a IoT, porque são coisas diferentes, mesmo porque empresas que estão mais idôneas, que têm mais recursos de infraestrutura, obviamente, eles estão implementando soluções de IoT com mais segurança, é claro. Como, por exemplo, depois eu falo o nome de algumas empresas, preciso lembrar algumas empresas, tem algumas empresas que fazem segurança. Não, estou brincando. Tem algumas que fazem com mais segurança, mas assim é difícil. Por que é difícil? Porque você vê a quantidade de dispositivos que estão sendo criados. A pressão é muito grande por velocidade, por features, por recursos, etc., para colocar no mercado. Todo mundo quer pegar uma fatia do mercado. E com essa velocidade, a segurança fica para trás. Eles querem colocar no mercado. E mesmo porque quem decide, no final das contas, quem vai comprar, não se preocupa com segurança. Quem é? O consumidor final. Eu vou comprar uma câmera, né, sem fio. O que vai ser o fator crucial para mim? Vai ser, obviamente, o preço. Eu não vou me preocupar muito com segurança. Segurança é um dos últimos. Eu vou preocupar preço, segundo, talvez, características, recursos, mas segurança, para o consumidor final, isso não é tão importante, é muito raro alguém que se preocupe com segurança. Então, bom, se isso não vai ser um fator que vai diferenciar a minha venda, por que eu vou me importar com isso? Então, acaba... Eu acho que saiu aqui, né? Eu não percebi. Então, você tem esse problema. Pessoas como, por exemplo, Bruce Schneider, acreditam muito fortemente na regulamentação do IoT. Por quê? E eu concordo, né? Se for feito de certa maneira. Se você, por exemplo, aqui no Brasil você tem a Anatel, nos Estados Unidos você tem o FCC, se essas reguladoras colocarem requisitos mínimos de segurança para os dispositivos IoT, o que acontece? Para o desenvolvedor, para ele poder atingir o mercado e chegar a comercializar o produto dele, ele vai ter que ganhar o selinho lá do FCC, o selinho da Anatel. E, para isso, se tiver lá questões de segurança que são mínimas, ele vai ter que se adequar, porque aí é questão de vender ou não o seu produto. Então, isso pode ajudar realmente. Essas regulamentações têm um papel fundamental no futuro da segurança do IoT no futuro, porque a gente não pode deixar isso 100% na mão do consumidor final. Okay? Mas é isso. Então, tem gente que chama a segurança de IoT como se fosse um grande CTF na internet, ou seja, Capture the Flag, né? Só que com coisas reais, que você pode brincar à vontade. Alguém já ouviu falar do Shodan aqui? A gente vai falar um pouco sobre ele aqui no futuro, se a gente tiver tempinho aqui. Mas esse é o problema. Bom, por que fazer teste de penetração em dispositivos IoT? Tem vários motivos, né, que poderia me chamar a atenção. Um deles são entender os riscos. Vamos supor, eu trabalho numa empresa comum e mais tem sido trazidos dispositivos IoT dentro da minha empresa. Eu preciso entender quais são os riscos que esses dispositivos IoT vão trazer para a minha empresa. Então, esse é um dos motivos. O outro, porque eu quero participar desses programas de bug bounties. E cada vez mais tem essas empresas que são desenvolvedoras de IoT e eles querem que pessoas testem o seu software. É uma oportunidade para vocês. Ou então, segurança do produto. Aí é o contrário. Você, então, é o desenvolvedor. E você não quer colocar o seu produto no mercado sem você fazer o seu próprio pentest, né? Então, esse é um outro motivo. Ou porque você quer desafiar a si mesmo, ou então pegar nesse momento, né, como eu coloquei aqui. Bom, mas vamos lá. Conexão com a internet. Como é feita a conexão com a internet nos dispositivos IoT? São basicamente 3. Você pode ser via cabo, você pode ser sem fio, ou pode ser através de um intermediário, um gateway, ou pode ser um edge device. Esse dispositivo ele vai intermediar. O seu dispositivo, o seu sensor, por exemplo, o seu termostato, o que quer que seja, ele pode ser que ele não tenha conexão direta com a internet, mas ele se conecta com um gateway, e esse gateway que faz o gerenciamento e faz o upload dos dados para um servidor central ou pela internet, né? Ele mesmo, mas o dispositivo em si não tem a conexão com a internet. Esse modo é muito comum, especialmente em sistemas mais complexos. Arquitetura.
como é uma arquitetura de um dispositivo IoT? Então, a gente começa de baixo. Então, você tem todos os tipos de sensores e rede. Então, por exemplo, você tem os meus sensores, você tem um RFID, um badge, por exemplo, um crachá, ou então um sistema de leitor de código de barras. Todos os seus sensores estão aqui embaixo, os dispositivos propriamente dito. Depois dele, a próxima camada são as camadas de rede ou de gateway, que vai fazer, na verdade, a conectividade, vai dar conectividade, fazer a tradução de linguagem de protocolo para o seu dispositivo IoT com a internet ou com a rede. Depois você tem os sistemas de gerenciamento, que é quem vai gerenciar o seu IoT, vai mudar, onde você pode mudar a configuração do seu dispositivo, onde você vai fazer o controle de fluxo, do que vai ser colocado, então, recursos como segurança aqui que são aplicados, etc. E, por fim, você tem a aplicação em si, que pode estar, por exemplo, no seu celular, que é de lá que você vai controlar o seu dispositivo IoT, ou pode ser um sistema ambiental, de energia, de supply chain, de surveillance, etc. Bom, tecnologias e protocolos. Aqui, para ficar mais fácil, é o seguinte, parece complexo, mas olha aqui. Esses três são comunicação sem fio, cabeada e quais são os sistemas operacionais. Sem fio, a gente dividiu em três. Curta distância, média e longa. Curta, você tem o Bluetooth Low Energy. Esse é o famoso Bluetooth versão 4.0, que ele trabalha numa potência menor para ter mais eficiência. Depois você tem o Li-Fi, o Light Fidelity, que ele usa luz para transmitir. Tem um case interessante, acho que foi da British Airlines, que estão colocando Li-Fi para acessar a internet nos aviões, alguns aviões de teste. E eu ouvi dizer que tem alguma empresa interessada, acho que é israelense, em aplicar e fazer investimento aqui no Brasil. Estão procurando clientes, achei interessante, para soluções, inclusive, de Smart Cities ou algumas outras aplicações comerciais para Li-Fi aqui no Brasil. O NFC, acho que é muito comum, principalmente para pagamento, né, nos cartões, para fazer pagamento. RFID é muito comum, por exemplo, nos sistemas de crachá, de acesso, e Wi-Fi. Média distância, você tem o Halo. O Halo, na verdade, ele trabalha um pouquinho abaixo de 1 GHz, por exemplo, 900 MHz, então ele te dá uma eficiência maior, uma distância maior para você poder transmitir, com ruído menor. O LTE Advanced, acho que no celular aqui no Brasil, eu estou pegando aqui, acho que claro, LTE, esse não é, esse aqui é o Advanced. Advanced é a próxima geração dele, que ele trabalha numa velocidade maior. Depois do LTE Advanced, viria o LTE Pro, que é, na verdade, o que eles estão se denominando como 5G, que vai ser lançado no mercado. Em longa distância, eu tenho o LPWAN. Esse aqui é, na verdade, o protocolo default padrão mais comum que a gente vê, que está sendo usado, por exemplo, em Smart Cities, por exemplo, cidades inteligentes. Esse é o padrão que está sendo usado, o protocolo padrão nesse ambiente. V7, que é muito comum, celular. Depois, comunicação cabeada, é simples, né? Ethernet, o Multimedia over Coax Alliance e o PLC. Sistemas operacionais comuns. Quem domina grandemente, se você for fazer uma análise, realmente é o ARM, o Embedded OS. O Ubuntu Core você vê bastante também, o Riot, depois você tem o RealSense e o Integrity RTOS. Esses são os mais comuns, mas o ARM está assim, disparado em primeiro. Desafios de segurança. Não tem desafios, né? Aqui, ó. O seu celular falou para o seu relógio inteligente, que falou para o seu sistema de automação de casa inteligente, que me contou que você deve desculpas à sua esposa. Bom, 2 luzes de flores vermelhas estão por apenas 120 por prazo indeterminado, por prazo limitado. Não tem problema de segurança, né? Bom, quais são os desafios que a gente tem que se preocupar mais com os dispositivos? O primeiro é entender como que o dispositivo funciona, como que ele opera, como que ele se comunica. Se você vai querer fazer um pentest, vai ter que entender como ele funciona. É diferente só... É a mesma coisa para a web. Outra coisa que é interessante de destacar, tudo que vale para pentest comum, vale para IoT, só que é feito de uma forma um pouco diferente. E o IoT ele pode abranger muitas áreas, ele é mais... O escopo dele é maior. Problemas de interoperabilidade. Hoje em dia, os dispositivos estão sendo lançados, e como uma coisa, entre aspas, nova,
não se criou um padrão único. Então, você tem algumas empresas que estão tentando criar padrões próprios, soluções proprietárias. E isso acaba dificultando um pouco a interoperabilidade. Isso afeta bastante. Atualizações de firmware inexistentes ou ineficientes. Já vi vários casos, menos agora, mas de IoTs que eram lançados no mercado. Você comprava e chegava em casa, como é que eu faço para atualizar a firmware disso aqui? Não tem nada. O desenvolvedor não pensou nisso, nem dá para atualizar. E agora? É um hardware, né? É mais complicado do que a web, por exemplo. Outro desafio são as interfaces vulneráveis. Você tem várias interfaces no IoT. Você tem na web, você tem nos seus APIs, você tem nas interfaces físicas, que eu vou mostrar aqui quais são. Enfim, são interfaces vulneráveis. Proteção física. Lembra, isso aqui vai ter um hardwarezinho lá. Então, você sabe, né? Imagina, por exemplo, um roteador core da sua empresa, né, que esteja no espaço público. Acesso físico a um dispositivo IoT pode ser game over para você, porque, ou seja, mesmo que ele tenha segurança, o acesso físico sempre pode permitir instalação de backdoor, uma modificação física que pode afetar completamente, comprometer completamente a segurança do dispositivo. Ou suporte do fornecedor, que é insuficiente. Isso pode acontecer também. É muito legal vocês pesquisarem sobre o OWASP, IoT Top 10. É muito famoso para a web, para quem trabalha com web. E tem também o IoT Top 10 da OWASP, que é muito legal. Essas são a lista dos 10 principais, na sequência. O OWASP ele faz, né, testes com os dispositivos de IoT e ele vê o que está acontecendo mais comumente. Então, o número 1 são senhas fracas. Né, ou então que elas são hard-coded, ou seja, o cara que desenvolveu o software escreveu a senha dentro da própria firmware ali. Então, ou seja, se eu conseguir descompactar a minha firmware, ela vai estar escrita ali, ou então no código do programa. E aí, se eu simplesmente ler o código do programa, o código-fonte, eu vou ver a minha senha ali. Esse é um problema muito comum, é o número 1 dos problemas. O número 2 são o uso de serviços de rede não seguros, como TCP, Telnet, SNMP, versão 1, 2, etc. Interfaces inseguras, como já mencionei. O número 4 são mecanismos de atualização inexistentes ou inseguros. Você até tem a atualização, mas ela é clear text, não é encriptografada, etc. 5, o uso de componentes inseguros ou desatualizados. 6, privacidade. É insuficiente, não se protege a privacidade da pessoa que usa o dispositivo de forma suficiente. Mas um tema interessante, né, quem trabalha com leis, etc., compliance, como que é, por exemplo, a lei, como é aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira à IoT, por exemplo. É um ponto bem interessante, que talvez valha para uma próxima apresentação. A falta de gerenciamento do dispositivo. Nós já até temos dispositivo, mas como gerenciar isso? Ou então configurações de fábricas inseguras. O dispositivo já chega na sua casa, ou na sua empresa, ou etc., com configurações inseguras. Isso pode comprometer. Se eu plugar ele diretamente sem alterar, eu já tenho uma vulnerabilidade séria. Ou a segurança física ineficiente. Superfície de ataque. Memória do dispositivo contendo credenciais. Resetar, ou seja, se eu resetar o dispositivo, ele vai para uma... Sabe aquela história do fail safe? Isso tem que ser aplicado em IoT. Então, se eu reseto meu dispositivo, ele tem que ir para um fail safe. Se eu, quando eu resetar ele voltar para uma situação insegura, isso pode atrapalhar bastante. Controle de acesso, tem que colocar controle de acesso em IoT. Extração de firmware, isso é muito comum. Eu pego a firmware, eu vou mostrar como, você extrai a firmware, e com ela eu consigo manipular ou modificar a firmware e faço um upload no dispositivo de uma firmware maliciosa, por exemplo. Escalonamento de privilégios, isso é muito comum também. Às vezes eu consigo acessar o dispositivo, acesso ao terminal, e de lá eu vejo que, por exemplo, será que eu consigo entrar como root aqui, que eu estou com um usuário comum, aí eu tento lá dar o comando, Linux, etc. A senha do root é root. Aqui, ótimo, legal. Você pode dar risada, mas é extremamente comum, não é brincadeira isso. Ataques web, se o seu dispositivo tem uma interface web, isso pode acontecer bastante, e ataques de firmware, como eu mencionei. Eu vou pular um pouquinho, vou falar dos ataques mais comuns que acontecem em IoT. O primeiro é o Distributed Denial of Service, é o mesmo que vocês conhecem, né? Para tentar fazer o flooding de pacotes de dados para poder
afetar a disponibilidade do dispositivo. Outra coisa que acontece bastante é o rolling code. Rolling code, sem querer, fazendo uma explicação rápida, por exemplo, uma aplicação comum é a chave do seu carro. Então, o seu carro, ele não, quando você aperta, por exemplo, para destravar o seu carro, ele não gera um código a mesma vez, sempre o mesmo código, toda vez que você aperta o botão. Ou seja, ele tem um outro sensor, um decoder lá no seu carro, que estão sincronizados, e quando você aperta essa chave, ele gera um número aleatório que o outro lado do seu carro sabe, né, que está no seu carro. Então, ele espera sempre o mesmo código. O que você faz? O ataque rolling code é o seguinte: o que eu faço? Eu uso um dispositivo para fazer um jam no sinal, ou seja, para gerar um ruído, para que o carro não ouça aquele código. Mas eu gravei o código e eu eliminei o meu ruído, né? Então, eu tenho um código que não foi usado ainda. E eu posso pegar esse código e usar para tentar, por exemplo, destravar o seu carro. Isso acontece bastante. O Blueborn, que é um ataque específico em Bluetooth, para ter o controle total sobre o seu dispositivo. O jamming, que eu mencionei, de geração de ruído. Teve um caso recente, nos Estados Unidos, que eles fizeram um jamming bem forte num estacionamento. Então, as pessoas chegavam e não conseguiam destravar o seu carro, ficavam desesperados. Até gente que tinha carro, que tinha chave normal também, esqueceu, eu também posso usar a chave para abrir meu carro, né? Mas não, fica lá apertando o botão e não... O que aconteceu, né? Teve um caso desse lá. Backdoor e eavesdropping, que é monitoramento da comunicação. Sibyl é um ataque interessante, né? O nome veio de um livro, na verdade, né? Que é uma pessoa que tinha crise de identidade, um problema de identidade. Mas a ideia do ataque é o seguinte: é você fazer identidades falsas, né? É gerar um monte de identidades falsas e afetar a veracidade, a integridade da informação. Exploit kits, man in the middle, que é muito comum em redes, dispositivos maliciosos. Sidechain attack é um que tem crescido muito em IoT agora. Você teve agora o Spectre, Meltdown, mas tem outros aparecendo. E o ransomware, que vocês devem conhecer bastante também. Bom, você precisa entender hardware para poder brincar com IoT. Então, você vai ter que abrir o seu dispositivo e olhar. Você vai ter que entender os componentes, o que cada dispositivo faz, o que cada interface faz, para você poder interagir com ele, para poder fazer o seu pentest. Então, você vai ter que se basear muito em manuais, olhar, esse chip aqui, por exemplo, pega lá, olhe qual é o código dele, vai no datasheet, vai na internet, ele faz isso, legal, então já sei que ele tem esse componente. Aqui é um Zigbee, então eu sei que ele deve ter alguma função de Zigbee, entendeu? E por aí vai. Uma interface muito comum é essa, o ART. É aqui que muitas pessoas conseguem... eu fiz muito teste com a Comcast nos Estados Unidos, onde eles mandavam para mim todo mês 1 ou 2 equipamentos, um modem, alguma coisa assim tal, que era para tentar hackear e achar. Então, era muito comum fazer esse tipo de teste aqui. E aí você achava o ART, você soldava lá uns conectores, eu vou te mostrar aqui, e você tentava interagir com o terminal. Uma outra interface comum é o JTAG. O JTAG foi uma solução brilhante, na verdade, foi uma solução para um problema técnico. Quem trabalha com eletrônica, conforme os dispositivos, os chips, começaram a crescer muito o número de terminais, foi ficando muito difícil para testar isso antes de lançar no mercado. Então, eles criaram essa interface JTAG, que conecta com alguns pontos do chip, então eles usam para fazer teste. O problema é que essa JTAG também, se você souber manipulá-la adequadamente, você consegue, inclusive, ter controle total sobre o seu chip, inclusive manipular dados, fazer download de memória, esse tipo de coisa. Mas é uma interface que deveria ser, a meu ponto de vista, desabilitada antes de ser mandada para o mercado, porque isso era só para teste, mas a maioria vem com essa interface hoje. Isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando de um SPI, que é uma memória flash, e fazendo uma extração de firmware nela. Então, você, na verdade, usa... um dos exemplos, né? Você usa um clip, você conecta os conectores por cima do seu chip, e aí você usa uma interface dessas. Aqui eu estou usando uma xícara, que é um hardware de serial, e aí, no terminal mesmo, você consegue acessar o terminal do dispositivo, você consegue acompanhar o processo de boot, você consegue interromper o boot, e se não for seguro, você vai ter acesso e, inclusive, tentar escalar o seu usuário para um root, por exemplo, e fazer outras coisas.
mudar parâmetros da sua firmware. Então, eu posso usar isso para simplesmente fazer o download de toda a minha firmware, e daí eu analiso a firmware, descompacto, altero, e eu gero uma firmware maliciosa que eu posso, sei lá, fazer o upload num dispositivo, como se fosse um backdoor, ou então até posso tentar atacar o site do fabricante. Eu faço o upload no site do fabricante de uma firmware, né, comprometida, por exemplo. Algumas ferramentas úteis que você vai precisar para fazer teste de IoT, não vai ter jeito, você vai precisar botar a mão na massa. Então, você tem aqui, por exemplo, estação de solda, vai ser crucial. Não adianta... Você pode até usar um soldador comum, mas você vai precisar de uma estação de solda legal para você poder trabalhar. Multímetros, alguma interface com... Essa aqui é uma concorrente da Xícara, que eu te falei. Eu prefiro ela, dá mais flexibilidade, chama Etify Badge. Se você quiser fazer ataques em radiofrequência, esse sinal você pode detectar sinais de radiofrequência e transmitir também. Esse aqui é para ataque de Bluetooth. Esse parecido com o Raspberry Pi, é o BeagleBone. JTagulator, esse aqui, aquela interface JTag que eu mostrei, você precisa saber quais são os chips, né, que estão ali identificados. Então, isso aqui te ajuda muito a você detectar quais são as pinagens, para você depois lançar ataque sobre elas. Esses são alguns cabos que você vai precisar, do codificador lógico e aí por diante. Plataformas de sistema operacional para IoT Hack. Já tem algumas plataformas que te auxiliam no processo. O Atify OS é um deles. O Kali Linux, obviamente, você pode usar. Eu, particularmente, prefiro usar o Ubuntu para IoT, porque funciona melhor, porque muitos dispositivos são antigos e eles têm mais compatibilidade com o Ubuntu. Mas tem esses outros também, o Zephyr e o Skywave Linux, que já têm as ferramentas para você de IoT para fazer vários tipos de ataques, principalmente o Atify OS, já vem com um monte de ferramentas prontas para usar, você não precisa ficar baixando, etc. Aqui são algumas das ferramentas bem comuns, para passar rápido por causa do tempo. A apresentação vai estar disponibilizada no site. Metodologia de IoT Hack, basicamente, é a mesma que você usa para fazer qualquer tipo de pentest, só que você pode perceber que existem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, reconhecimento, escaneamento, etc. Vamos passar por elas rapidamente. Reconhecimento. Como que é um reconhecimento em IoT? Você precisa entender como que o dispositivo funciona. Você vai precisar muito você pega o FCC ID e quando você coloca no site, você vê fotos do dispositivo. Então, você já sabe os componentes que ele tem. Isso ajuda muito você. Você vai usar muito manuais e datasheets para ver pinagem, etc. Você vai ter que abrir sua placa e olhar, não tem jeito. Showdown, para quem já usou, eu posso colocar alguns parâmetros de coisas que eu procuro. Por exemplo, eu quero procurar uma câmera específica de tal modelo, e eu pesquiso na internet e coloco uns parâmetros, ele já te dá quais estão online, etc., para eu poder lançar ataques online nesses dispositivos. Endereços IPs, protocolos, etc. Ou até a página web do fabricante. Às vezes eu não preciso fazer uma extração na firmware no chip, como eu mostrei ali na foto. Eu posso ir no site e baixar a firmware que eu gostaria, né? E para fazer o dispositivo não tem jeito. Vai ter que pegar a chave de fenda ali, abrir o dispositivo e olhar o que tem aqui dentro. Eu tenho um microscópio, não esse bonito aqui, tá? Mas eu comprei um de mais ou menos $200 na Amazon, que funciona muito bem para mim. Tem de $20 também, quem quiser. Mas como eu estava trabalhando bastante, eu precisava de um pouquinho melhor, porque você vai precisar ler, às vezes, o chip, às vezes você está com um dispositivo antigo, está difícil de ler, o microscópio vai ajudar você, principalmente se tem dispositivos SMT, SMD, os contatos são menores, então o microscópio vai ajudar bastante para ter uma solda perfeita, para você desoldar, fazer um retrabalho, alguma coisa assim. O escaneamento, o que você quiser usar, tá? O que você está acostumado a usar, Nessus, Qualys, Nmap. Aí você vai fazer o quê? Você já sabe qual é o seu dispositivo, você vai procurar um ataque específico que tem a ver com o seu dispositivo. Eu quero afetar a disponibilidade, eu quero que a pessoa não tenha acesso ao dispositivo. Vamos tentar pegar ferramentas de ataques de DOS. Ou então, eu quero tentar hackear essa chave desse carro, ou então aquela portão de garagem, por exemplo, né? Vamos tentar fazer um role code aqui. Ou então, enfim, você vai usar o ataque que for pertinente à atuação, ao escopo do seu dispositivo IoT. E aí a sua intenção é tentar ganhar acesso ao root, explorar a firmware, explorar as vulnerabilidades da web que você encontrou e para depois manter o acesso.
Aí você manter o acesso e você instalar um backdoor para que no futuro, depois, você consiga acessar o dispositivo remotamente, ou fazer uma manipulação física, limpar os seus logs, ou então criptografar as comunicações para que, depois de você já fez o ataque, e você está transmitindo os dados, a pessoa não consiga identificar o que está sendo transmitido, o tráfego malicioso, porque você vai criptografar essa comunicação. E o que fazer para fazer a segurança, então? Bom, primeiramente, desabilitar os serviços de rede que são desnecessários. Por favor, atualizar a firmware, né, e permitir isso no dispositivo. Ou, se você for um usuário, sempre procura atualizar a firmware do seu dispositivo. O problema do IoT é que, por exemplo, na web era uma coisa mais simples, mas aqui eu tenho um hardware. Então, imagine o seguinte, você comprou um dispositivo IoT em casa e, se ele não tem a opção de você atualizar, o que você vai fazer? E se for descoberta, sair na internet uma vulnerabilidade para aquele dispositivo. Vou jogar fora e comprar outro. Espera aí, você gastou dinheiro ali, né? Ou então você acha que o fabricante vai ligar para você e falar assim, olha, estamos fazendo um recall da sua câmera sem fio e eu estou te mandando uma gratuitamente para o seu endereço, ok? Você consegue imaginar isso? É difícil, né? Então, esse tipo de coisa é muito importante. Bloqueio de portas desnecessárias, criptografia, né, em trânsito, em repouso, isso vai te ajudar muito. Bloqueio da conta de usuário, o controle de acesso é muito importante. Testar a segurança dos dispositivos periodicamente. Recuperação de senha segura, porque não adianta nada você fazer tudo isso, mas você consegue recuperar a senha de uma forma insegura. Sempre que possível, utilizar autenticação de 2 fatores, desabilitar os recursos plug and play e não se esqueça da segurança física. Lembre-se, né? É um dispositivo, ele tem que estar seguro fisicamente também. Quem quer saber mais, já também estava acompanhando o tempo aqui, certinho, 0. Mais informações, tem vários guias na internet, tem alguns livros bons também, alguns cursos, e quem quiser depois ter contato comigo, eu vou estar à disposição, ou também são todos os meus contatos. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Obrigado, Luciano. Temos um tempinho aqui para uma pergunta. Vamos aguardar um pouquinho, que tem um atraso na transmissão online, às vezes aparece uma pergunta. Ninguém? Comentário? Não? Então vamos fazer uma perguntinha, posso? Sim, desculpa. Opa. Eu virei o rosto aqui. Não, tranquilo, eu vim lá de trás. Bom, antes de mais nada, parabéns pela apresentação. Meu nome é Márcio Cotes, eu sou diretor jurídico da ABIN, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Você comentou algo relevante para o nosso momento aqui. A gente está justamente discutindo a questão de regulamentação de Privacy by Design e Security by Design. Você tem conhecimento de algum país que já tem esse tipo de regulamentação para a IoT? Não. Está se tentando colocar isso nos Estados Unidos, mas ainda está muito longe de se tornar realidade. Mas há uma discussão muito forte no mercado, mas nada muito prático ainda. Legal. Obrigado. Obrigado. Mais algum comentário? Não? Então vamos agradecer, Luciano. Muito obrigado. Obrigado.